Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste, você que está aqui na Har Tzion. Hoje é a Parashá Korah, Números capítulo 16, uma história que é bem conhecida de todo judeu, porque foi a rebelião mais traumática e a pior rebelião que nós temos relatada na Torá. Dê uma olhada aqui na tela comigo, Números 16 até o final do capítulo 18, Haftará de 1 Samuel 11 e Brit Hadashá de Lucas capítulo 19. Pessoal, eu não vou ler todo o texto aqui, não dá tempo, mas se você abre a sua Bíblia em Números 16, você vai ver esse evento que marcou a história de Israel. Korah, ele se levanta com alguns primogênitos da tribo de Ruben, e ele então desafia a liderança de Moisés, e ele usa de argumentos parcialmente verdadeiros. Pessoal, preste atenção, toda meia-verdade é uma mentira completa. Toda meia-verdade é uma mentira completa. Korah, não sei como está na sua Bíblia transliterado, mas o nome dele em hebraico é Korah. Korah, ele usa de argumentos verdadeiros. Korah usa de argumentos que são, pelo menos, parcialmente verdadeiros. Ele começa o seu argumento de forma lícita e verdadeira. Olha só, em Números no capítulo 16... nós temos aqui, pessoal, como que ele se cerca de 250 príncipes de Israel, pessoas com influência, pessoas formadoras de opinião. Ele se une com esse Datan e Aviram, que eram filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, ambos filhos de Ruben, que eles eram primogênitos de Ruben, e ele se aproveita de um momento delicado na história de Israel. Isso aqui foi logo depois do relatório trágico dos espias. Qual foi a consequência do relatório trágico dos espias? Vocês não vão entrar em Canaã mais, já estavam à porta. Vocês vão ficar perambulando 40 anos pelo deserto. E os filhos que vocês falaram que iam perecer no deserto às mãos dos inimigos, serão os que irão entrar. Vocês não vão entrar. Então, o povo fica num desgosto tremendo contra a liderança. O povo fica numa tristeza tremenda, numa angústia tremenda. E Korah utiliza-se disso para poder desafiar e tirar a eleição que Deus havia feito para Moisés e Arão. E nós vemos pelo texto que ele, como todo rebelde, ele se cerca de pessoas importantes, ele se cerca de pessoas formadoras de opinião, ele usa um argumento parcialmente correto. Qual é o argumento dele? Todos nós somos santos. O Eterno está no meio de nós, Adonai Betorham, Adonai está no meio da congregação, Adonai está no meio de nós. Todos somos santos, Moisés. Todos ouvimos a voz de Deus no Sinai. Por que então você se levanta contra nós? Por que então você se levanta sobre nós e estabelece a autoridade do povo nas suas mãos e nas mãos do seu irmão? Lembre-se, pessoal, o que aconteceu no pecado do bezerro de ouro? Vocês se lembram? Todo primogênito era para ser entregue ao Eterno, não era? A serviço do Eterno. Todo primogênito era consagrado a Deus. No evento do bezerro de ouro, qual foi a única tribo que não se entregou àquela idolatria? A tribo de Levi. Então o que o Eterno fez? A partir de agora, não vou mais requerer os primogênitos. Agora eu vou pegar a tribo de Levi, e a tribo de Levi vai entrar no lugar de todo primogênito. Ou seja, a tribo de Levi entra no lugar de Ruben. Ruben era quem? Era aquele que teria o direito da primogenitura, o direito de servir a Deus no Mishkan, no tabernáculo. Mas a partir do bezerro de ouro, daquele pecado terrível, Deus tira de Ruben, dos primogênitos, e joga para quem? Para Levi. Isso instiga Korah de usar esse argumento contra Moisés. Porque ele aproveita do descontentamento dos primogênitos e fala assim, olha, nós agora vamos fazer o seguinte, vamos nos revoltar contra Moisés, vamos nos revoltar contra essa escolha que ele diz que Deus é que fez. Deus não fez escolha nenhuma, todos nós somos santos, todos nós estamos na presença de Deus, o Eterno está no meio dessa congregação, todos somos iguais perante Deus. Que negócio é esse de Arão ter o sacerdócio? Mas o que ele queria na verdade? Com um falso discurso de igualdade, com um falso discurso de equalidade, ele estava querendo um lugar de Arão. E a gente vê nos argumentos aqui, você pode ler na sua casa em detalhes, Moisés fala com ele,
olha, não bastava você ser levita, servir lá dentro do tabernáculo de Deus, você quer o lugar de Arão? Quem é Arão para você se levantar contra ele? Ô Corá, quem sou eu para você se levantar contra mim? Você está se levantando contra quem me escolheu. E ele exorta Corá. E ele fala para Corá, no momento que Corá o desafia com os 250 príncipes de Israel, Moisés se prostra diante do Eterno, e ele diz, olha, vamos ver quem é que Deus escolheu então para ser o seu santo. Todos vocês peguem incensários, e nós vamos nos apresentar amanhã diante da tenda da congregação. E depois que ele lança esse desafio, Deus vai mostrar quem é o santo. Ele vai para Corá, ele tenta convencer Corá, você está louco, você está se levantando contra Deus, não é contra mim, as escolhas, eu atuo, são as obras que Deus me deu para fazer, não vem de mim, não é a minha escolha. Ele acusa Moisés de déspota, ele acusa Moisés de nepotismo, ter colocado o próprio irmão, ele acusa Moisés com os seus de enriquecimento ilícito. Depois Moisés vai para Datã e Avirã e fala com os dois, fala, olha, venham aqui, vamos conversar, venham aqui na tenda da congregação. O que os dois respondem? Não iremos. Já não basta você ter nos tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? Olhe as palavras dos dois, meus irmãos. Olha o que eles usaram. Agora a terra que mana leite e mel passou a ser o quê? O Egito. Olha a inversão de valores. Olha como ele quer deixar a culpa de Moisés de tê-los, e agora ele transforma, é outra característica do rebelde, ele transforma mentiras em fatos. A mentira insistentemente vira verdade. Não, o Egito que era a terra que mana leite e mel, nós vamos morrer nesse deserto aqui? Já não basta você ter nos tirado da terra que mana leite e mel? E as vinhas que você nos prometeu? E a terra que você nos prometeu? Cadê? Não vamos poder entrar mais, você falou que Deus puniu a gente aqui com 40 anos no deserto. Não iremos. E Moisés se ira e fala, basta, Senhor Deus, não atente à oferta deles, porque nem um jumento eu peguei desse povo. Por que ele responde assim? Porque foi acusado de enriquecimento. E ele fica tão nervoso que ele manda agora Arão pegar também um incensário. Arão, você também vai pegar um incensário, e amanhã nós vamos todos ficar lá perante o Eterno. E aquela resposta de Datã e Avirã incita Moisés a não mais orquestrar aquele desafio. Que era o desafio dos incensários, né? Todo mundo vai pegar incensário, e o incensário que o Eterno escolher, o Eterno ia manifestar de alguma forma ali uma escolha. Agora ele diz o seguinte, olha que coisa tremenda. Ele fala perante a congregação. Deus fala, olha, Moisés, diga para todos saírem de perto, não terem mais relacionamento algum com os rebeldes. Moisés fala, afastem-se da tenda destes. Porque ouviram a palavra de arrependimento, tiveram a oportunidade de voltar atrás e não sofreram juízo. O que fizeram? Se colocaram de forma intrépida. Que petulância, né? Não iremos. E a Bíblia diz que eles saíram, o povo de Israel, ou quem foi inteligente, saiu de perto dos rebeldes, e Datã e Avirã com as suas famílias ficaram o quê? Saíram à porta da tenda e se colocaram lá perante a congregação. O que é que vai acontecer? Está mandando o povo sair de perto de mim? O que vocês acham que vão acontecer comigo? E ficou em pé. Gente, o rebelde é intrépido, porque ele é cego. O rebelde é cego, ele é intrépido, ele peita a Deus, ele peita as escolhas de Deus. Ele tem uma falsa autoestima. Ele é intrépido, ele não temeu nada. Se colocou lá com a sua família, aí Moisés virou para o povo todo e disse assim, o pessoal, vai acontecer o seguinte, se eu sou o escolhido do Eterno, se eu estou aqui seguindo um propósito de Deus, a escolha de Deus, vai acontecer o seguinte com esse pessoal. Se eles morrerem de uma forma natural, ou forem acometidos de alguma doença que acomete os homens, e eles morrerem de forma natural, ou trágica, mas de uma forma normal, de algo normal que acontece com os homens, eu não sou o escolhido de Deus. Mas,
Se acontecer uma coisa assim, completamente fora do normal, tipo, a terra vai se abrir, vai engolir os vivos, aí vocês vão saber que eu sou o escolhido de Deus e que essa escolha de Deus está sendo honrada na minha vida. Ele nem acabou de falar, o que acontece? A terra se abre e consome ali aqueles rebeldes. E desce um fogo do eterno e mata esses 250 rebeldes. Essa gangue. Esse é o evento de Corá. Esse é o evento de Corá. Ele fala, Rav lachem, chega Moisés. E as palavras dele são duras, olha, porque toda a congregação é santa, Kulam Kedoshim, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que então você se exalta contra a congregação de Deus? Olha só, ele questiona a escolha de Deus. Ele questiona depois com Datã e Avirã, a promessa de Deus. Datã e Avirã questionam a terra prometida. Que palhaçada é essa de terra que mana leite e mel? Terra que mana leite e mel era lá no Egito. Não subiremos. Não subiremos o quê? Para a terra também de Israel. É uma revolta deles contra Israel, contra a promessa de Deus a Israel, contra a escolha de Deus em relação a Arão, a missão sacerdotal de Israel. Se revoltam contra uma escolha de Deus usando uma falsa igualdade, um falso discurso coletivo. Dizem que Corá foi o primeiro populista da história. Porque são todas as características do populismo estão nos seus discursos. Vocês lembram que o populismo ressurgiu, no século passado, nos anos 30? Franco, Hitler, Mussolini, essa turma tinha um discurso bem típico. Um falso ideal coletivo, aproveitando-se da insatisfação popular com relação ao governo, com relação às instituições, e incitando nas pessoas uma fidelidade doentia, impensável. E a pessoa que é contaminada com doutrinas populistas, a pessoa deixa de raciocinar, moralmente e logicamente. Ele faz de tudo em prol do seu líder. E o líder diz que está fazendo tudo em prol do povo. Mas a verdade, ele quer o quê? Estabelecer o seu próprio nome, poder. Populistas são movidos a poder. E outra característica do populismo, ele desqualifica, ele não trabalha com argumentos, ele trabalha desqualificando o seu oponente. Ele não julga argumentos. Não adiantava ninguém levantar lá e falar, mas não é assim não, Corá, você esqueceu que o eterno... Não. Ele está desqualificando Moisés, ele desqualifica Arão. O populista desqualifica o seu inimigo, o seu oponente, ele não quer discutir, ele não quer dialogar, não existe diálogo. Gente, Moisés não serve, porque ele se aproveitou disso para colocar a própria família na liderança de Israel. Ele não serve para nós. Vamos voltar atrás. Deus escolheu Arão, Deus escolheu o levita, que nada. Vamos voltar atrás à regra geral dos povos antigos, vamos voltar a ser os primogênitos, os líderes do povo. Por isso que ele pega os príncipes de Ruben. Terrível. E agora, pessoal, com esse background, com essa introdução, eu quero instigar você a pensar comigo. O que se pode aprender da Parashá Corá, do evento que aconteceu lá, no deserto, contra Moisés e Arão? O que nós podemos aprender para nós? O que pode ser aplicado nos dias de hoje? Olha aqui. A rebeldia de Corá é o tema central dessa Parashá. Muitos consideram Corá o primeiro populista da história. Com seu apelo de igualdade e equidade, ele manipula os príncipes de Israel para se voltarem contra as escolhas de Deus em relação a Moisés e principalmente em relação a Arão para o sacerdócio, Keuná. Porém, pelo discurso de Corá, a gente descobre quais eram as suas reais intenções. Qual era? Ocupar o lugar de Arão. Todo o discurso em prol da população,
todos são santos, Kulam Kidoshim. Era vazio porque não havia nenhum interesse no bem coletivo. Amparado por um falso ideal coletivo, ele faz alianças com formadores de opinião e líderes do povo, aproveitando-se do momento difícil de descontentamento e insatisfação do povo com o juízo proveniente do relato dos espias. Atenção, continua lendo. A rebelião de Corá foi extremamente perigosa. Escute essas palavras e leia as palavras com o coração. Não por não possuir a verdade, porque era mentira. Mas a rebelião de Corá foi grave, porque ela manipula a verdade. Não é só porque ela não tinha verdade, ela manipula a verdade. Olha só, o que ele diz a Moisés e perante o povo? Se toda a congregação é igualmente santa perante o Senhor, como Moisés e Arão podem ter sido escolhidos para liderar o povo? O que eles têm que nós não temos? Somos todos iguais. Perante Deus somos todos iguais, somos todos santos como eles. Gente, vocês não sabem o perigo que é esse tipo de argumento. Isso é sofisma. Ele parte de algo verdadeiro, só que ele vai usar dessa verdade e vai manipulá-la para poder estabelecer a sua mentira. E aos ouvidos e olhos dos que o seguem, é verdade. A mentira se torna verdade. Por quê? A mentira tem como base uma verdade. Por isso você consegue adeptos. Por isso o rebelde consegue seguidores. Rebelde nenhum atua sozinho. Rebelde nenhum atua sempre escondido, sempre em segundo plano. Quando ele dá o bote, como Corá fez, ele já tem o quê? Ele já se aliançou, ele já está fortalecido. E sempre a manipulação das massas é feita em cima de meias verdades. E lembre-se, de novo, provérbio judaico, toda meia-verdade é uma mentira plena. Toda meia-verdade é uma mentira completa. Olha, Corá e o seu grupo, a sua gangue, eles não aceitam as escolhas que Deus deu em relação a Moisés. Eles não aceitam as escolhas de Deus em relação à promessa, à terra escolhida por Deus. É o argumento de Datã e Avirã, né? Terra que mana leite e mel é do Egito. São contra as promessas de Deus. Não aceita a missão de Arão e seus descendentes de serem representantes, sacerdotes de todo o restante do povo do Eterno. Olha só, hein? Pus de amarelo aqui para você. Os rebeldes não aceitaram as revelações e o histórico do relacionamento entre Deus e Moisés. Ao invés de aceitarem o seu lugar como levitas e parte do povo de Deus, sendo abençoados com a escolha de Arão, eles buscam tomar o lugar de Moisés e Arão nos planos de Deus. Quem já passou por rebeldia, sabe muito bem que todo rebelde é burro, porque eles não são criativos. Eles sempre atuam no mesmo padrão. É muito fácil de serem identificados. Você pega no início. O que motiva um rebelde? Inveja. Ele queria estar no lugar do outro, mas não está. Ele murmura contra Deus. Eu deveria estar no lugar de fulano, porque eu sou mais capaz do que ele. O Senhor errou. E agora eu vou me colocar lá, porque essa é a vontade de Deus. Olha só. Vocês sabem que a lei oral judaica mostra que algumas coisas aconteceram, para ver a gravidade do argumento de Corá. Eles dizem o seguinte, os rabinos contam, essas midrashim, que Corá, ele não só questionava a autoridade de Moisés para liderar, mas eles questionavam a liderança de Moisés para fazer halahá. Halahá quer dizer leis, condutas. Porque Moisés era o autor ele repassava ao povo as leis de Deus. Então os rabinos falam com o seguinte, que Corá chegou diante do povo e chegou para Moisés e disse assim, Moisés, você falou que todo talit do judeu, todo tzitzit, tem que ter um terrelet, não tem que ter um cordão azul? O meu não tem aqui não. Tem que ter um cordão azul. É isso mesmo. E aí o Corá perguntou, Corá chegou lá com os 250, vestidos com talitot, todos azuis. O talit deles era todo azul.
Aí ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, se eu tiver um talite todo terrele, todo azul, eu preciso do cordãozinho azul? Moisés fala: precisa, porque o mandamento é específico. Deus mandou pôr um cordão azul dentre os outros. Aí ele se vira para a população e diz: está vendo como incoerente é esse Moisés? Um fio azul legitima uma peça toda, mas uma peça toda azul está ilegítima diante de Deus. E aí ele segue com o argumento e diz o seguinte: Moisés, você deu um mandamento lá da gente colocar nos nossos umbrais mezuzot, para consagrar não só o nosso lar, mas a nossa entrada e a nossa saída. Há um lembrete da lei de Deus. É verdade. Moisés responde o seguinte então: se eu tiver uma casa repleta de rolos da Torá, uma casa repleta de escritura, ainda assim eu preciso pôr uma mezuzá para consagrar, para santificar a minha casa e a minha vida e lembrete da lei de Deus? Moisés responde: sim, o mandamento de Deus foi para ter o lembrete da lei no umbral. Aí Corá se vira para o povo e diz: está vendo, gente? Uma pecinha santifica um lar, mas toda a escritura dentro de uma casa não consegue santificar. Gente, vocês estão vendo a perspicácia dos argumentos? Como que ele deslegitima Moisés? Com argumentos falsos. Eles têm aparência de sábios, mas são argumentos ridículos. Mas o incauto cai nesse argumento. Porque as palavras são bonitas. O argumento, ele tem a aparência de sábio, mas ele é tolo, ele é fútil. Como assim o cara chegar lá com um talite todo azul? Hoje em dia tem, né? Eu já vi na rua aí. Tem cristãos que aparecem com talites todos azuis. Né? Mas não deslegitima o mandamento de Deus. Então, olha só. Vamos avançar aqui. Pessoal, onde está e como é o espírito de Coré ou Corá nos dias de hoje? Vou compartilhar com vocês uma interpretação minha. Muitos dos que foram alcançados e abençoados através das promessas que Deus deu a Abraão e à sua semente, copiam, emulam a ideologia e o comportamento de Coré. Por quê? Eles buscam, utilizando-se de uma manipulação de fatos verdadeiros, eles buscam tomar o lugar e a função de Israel nos planos de Deus. Eles não aceitam ser co-herdeiros, não aceitam ser co-participantes e negam por completo uma escolha irrevogável da parte de Deus em relação a Israel. Sabe qual foi o problema de Corá? O início do argumento foi certo: todos são santos. Todos são santos? Deus ordena todo mundo ser santo, sim ou não? Sim, Levítico 11, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Até aí está ok. Se ele tivesse parado na primeira parte, ele tinha razão, todos são santos. Mas o que foi a segunda parte do argumento? Moisés, todos são santos. Por que então você se eleva sobre nós para nos liderar? Olha aí, ó. Aí ele saiu do âmbito pessoal, aqui ó, todos são santos, todos temos que ter um relacionamento com Deus, é o âmbito pessoal. Ele tem razão. Todo mundo tem que buscar ser aproximado a Deus, através dos mandamentos, todo mundo tem que buscar ser separado para Deus, através da obediência, ele está certo. Mas quando ele saiu do âmbito pessoal e foi para o âmbito do papel, da responsabilidade, da escolha, aí ele peca. Porque ele sai do âmbito pessoal, vai para o âmbito de papéis, de responsabilidade, e fala assim: então por que Arão é o responsável por nos representar perante o tabernáculo? Agora ele sai do âmbito pessoal e passa a questionar a escolha de Deus. Ele passa a questionar a responsabilidade que Deus deu a Israel. Ele passa a questionar o legado, o chamado que Deus deu, no caso ali, a Arão. Esse foi o perigo, pessoal. Sair do âmbito pessoal, coletivo, e ir para o âmbito de questionar a responsabilidade. Assim como Corá, o argumento populista, né? Porque isso é populismo. Somos todos iguais, né?
perante o Senhor. Ou, como eu escuto muito esses dias, todo mundo é povo de Deus. Que negócio é esse de Israel, povo escolhido? Todo mundo é povo de Deus. Em Cristo, todos somos povo de Deus. Deus escolhe um povo para si. Deus tem a sua igreja. Não tem esse negócio de povo escolhido mais não. O escolhido agora é a igreja. Eu escuto muito isso hoje em dia. Esse argumento populista, que é uma cópia da ideologia de Corá, ele acha um certo suporte nos princípios divinos. Por que quando o sujeito fala assim comigo, todo mundo é povo de Deus, está certo. Até aí está certo. Todo mundo tem que ser santo, todo mundo é escolhido, está certo. Em Yeshua você é um escolhido também, até aí está certo. Mas se você sai desse âmbito pessoal e passa para o âmbito de questionar a eleição, todo mundo é santo, Mateus, todo mundo é povo de Deus, correto. Então por que Israel ainda é o povo escolhido? Coré. Está vendo? Então por que razão existe? O que sustenta uma escolha de Israel nos dias de hoje? Corá. Deus declara, sereis santos porque eu sou santo, está certo. Paulo declara, vocês todos são filhos de Deus mediante a fé em Yeshua, não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher, todos vocês são um em Yeshua, perfeito. Fica aí que você não vai ter problema. Agora, se você usar esse texto de igualdade em relação à salvação, igualdade em relação ao relacionamento com Deus, igualdade em relação à santidade, está certo. Para chegar a Deus não precisa ser judeu. Para chegar a Deus não precisa ser homem. Todos somos filhos de Deus em Yeshua. Correto. Agora, se você pega esse argumento e usa ele para poder questionar a escolha de Israel, você virou um coraíta. Você conhece algum coraíta? Parte de um pressuposto correto para o quê? Distorcer a verdade. Você pode usar uma verdade para anular outra verdade, gente? Se o argumento de Corá e dos teólogos modernos, Deus me livre desses teólogos. Se o argumento de Corá e dos teólogos modernos permanecesse apenas na esfera da santidade, ou de um relacionamento pessoal com Deus, por exemplo, todos somos povo de Deus, está certo. Ele não representaria ameaça alguma à verdade. Mas o sofisma é configurado quando você sai da esfera de salvação e relacionamento para o âmbito da eleição-responsabilidade. Todos somos parte do povo de Deus, mas Israel continua sendo o povo escolhido. Pessoal, nós temos que destronar o espírito de Corá. Porque ele está mais que presente e atuante nos dias de hoje. São manipulações da verdade, são sofismas, são argumentos construídos por uma rebeldia contra as escolhas de Deus. Ao invés de você internalizar essa escolha e ser abençoado por ela, você se coloca contra essa escolha, você se rebela contra as escolhas de Deus e você quer tomar o lugar da escolha de Deus, assim como Corá quis tomar o lugar de Arão no sacerdócio. Muitas vezes nós vemos essa teologia cristã baseada num argumento coraíta para poder o quê? Para poder tomar o lugar de Israel nos planos de Deus, usando para isso o quê? Yeshua. Olha, todos somos discípulos, mas nem todos somos mestres. Tiago não fala? Para vocês não se tornarem todos mestres? Nem todo mundo foi chamado para ser mestre. Todo mundo nasceu para ser mestre? Não. Paulo fala em Efésios capítulo 4, Deus concedeu para a edificação da sua congregação
uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Todo mundo foi criado para ser mestre? Todo mundo foi criado para ser apóstolo? Quando Corá deliberadamente move o seu argumento da esfera do relacionamento, sede santos, amém, está certo, para a esfera da função, por que Deus escolheu Israel? Questionando a escolha de Moisés e Arão, ele ameaça toda uma estrutura de representatividade que é vital para a sobrevivência de Israel. E eu digo agora para você nos dias de hoje, quando você questiona a escolha de Israel, você está dando um tiro no próprio pé. Se você se considera salvo, é porque você entrou numa promessa que foi dada a Israel. Se você se considera discípulo de Yeshua, é porque você entrou numa promessa dada a Israel. Você foi feito co-herdeiro de uma herança dada a Israel. Se você entrou lá para ser co-herdeiro e se rebela contra os detentores da aliança, você está se revoltando contra a sua própria salvação. Olha, quando pessoas, e eu vejo isso aqui todos os dias, quando pessoas passam a questionar a escolha de Israel e do povo judeu, usando como argumento a nova aliança em Cristo, na nova aliança somos todos povo de Deus, aí ó, para quem então ter escolhido Israel? Quando eu vejo pessoas fazendo isso, elas colocam em risco o seu próprio status quo, como salvos, e parte do povo de Deus. Eles seletivamente escolhem e manipulam elementos da verdade para criar uma realidade alternativa, pessoal. Todos são povo de Deus, certo? Então Deus não tem mais escolha de Israel. Errado. Olha, usar partes da verdade para costurar uma vestimenta que vai vestir os seus desejos e anseios, para cobrir a sua rebeldia e inveja, é construir uma mentira com aparência de verdade. Isso é sofisma e a Bíblia nos ensina e nos ordena a combater esse tipo de pensamento. O que gerou a teologia da substituição, o que gerou o supersessionismo foi inveja, foi rancor, foi rebeldia contra as escolhas de Deus. Vamos ler essas escolhas aqui? Vamos entender as escolhas de Deus, por que essas escolhas abençoam o mundo, por que essas escolhas abençoam hoje a sua vida. Se você serve a um Messias, você está servindo a um judeu da tribo de Judá, que foi prometido a Israel. Você entra como co-herdeiro, você entra como co-participante. Não se revolte contra as escolhas. Pegue as escolhas e faça parte delas. Não no lugar de, mas em meio aos judeus, tem acesso à salvação. Em meio aos judeus, tem acesso à adoção. Em meio aos judeus, junto com os judeus, tem acesso à lei, tem acesso às promessas, tem acesso às heranças, tem acesso ao louvor, ao culto. Tem acesso aos profetas, tem acesso aos reis, tem acesso à paternidade de Abraão. Em meio a, e não no lugar de. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, Abraão, e na sua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Israel é meu filho. E me diga, que nação no mundo Deus chama de filho? Que nação no mundo Deus chama de meu primogênito? Israel é meu filho, meu primogênito. Davi ora, quando recebe a promessa de Deus em relação à sua descendência, à sua posteridade, ao Messias. Natan dá a palavra e ele ora a Deus dizendo: quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo, e estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus.
Davi errou? Davi escreveu isso aqui sem estar inspirado? Isso aqui que ele passou, isso aqui que ele escreveu já passou? Segundo muitos, passou. Foi cumprido em Cristo. Eu nunca vi tamanha má utilização da palavra cumprir, como os cristãos falam em relação às promessas de Deus a Israel. Tudo foi cumprido. Cumprido, lê-se o quê? Não vale mais. O Shabat foi cumprido em Cristo. E? Cumprir alguma coisa anula a mesma coisa? Eu cumpro a lei da lei seca, eu não leio a lei seca? Eu cumpro a lei da lei seca, eu não bebo, eu não dirijo embriagado. E nem me embriago em hora alguma. Eu anulei a lei seca ou eu tenho ela dentro de mim? Eu tenho ela dentro de mim, ela existe ainda. Ninguém anula uma coisa por cumpri-la. Que argumento é esse então? As festas de Deus já foi cumprido em Cristo. Então você não precisa cumprir nada. A lei de Deus já foi tudo cumprido em Cristo. O Shabat, esse é o que mais foi cumprido. Não fala coisa de mim não, já está lá na cruz pregado. O que é isso, meu irmão? Que ideologia fútil, barata, desconexa é essa? Assim diz Deus que dá o sol para a luz do dia, e leis fixas à lua e as estrelas para a noite, que agita o mar e faz barmir as ondas. Se falhasse as leis dos astros diante de mim, se falhar a maré, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também aí eu vou rejeitar a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mas eles rejeitaram a Cristo. E? A incredulidade de alguns vai anular a promessa de Deus? Romanos capítulo 11. Mas eles pecaram contra Deus. E você nunca pecou contra Deus, não? Mas eles murmuraram no deserto. E você nunca murmurou, não, meu irmão? Bonitão, nunca se revoltou contra Deus, nunca pecou, não? Você nunca adulterou contra Deus, não? Israel é chamado por Deus de meretriz. Você também nunca traiu o seu Deus, não? Com falsos deuses? Você já nasceu santo, já nasceu na palavra, nasceu crente, nasceu nascido de novo, nasceu justo. Que dádiva de Deus. Porque eu mesmo abriria mão da minha própria salvação por amor dos meus irmãos compatriotas segundo a carne, porque eles são israelitas. Paulo falando para judeu não crente. Eles são israelitas, pertence a eles a adoção. Paulo está falando, pertence a eles, é deles. Eles são filhos de Deus. E se você quer ser filho de Deus também, tem que ser enxertado neles, porque eles são. Você também pode ser, mas tem que estar junto a eles. A promessa é deles, não é sua. Brasil não recebeu promessa nenhuma de Deus na Bíblia. Estados Unidos, idem. Mas e as promessas? Você está anulando? Não. Há muitas promessas para todo brasileiro que em Yeshua se unir a Israel. Aí ele vai ter acesso às promessas de Deus. Eu estaria disposto a abrir mão da minha própria salvação, se isso fosse ajudar meus irmãos judeus a conhecerem a salvação de Deus. Você acha que eu consigo falar isso? Você acha que eu como judeu tenho condição de falar uma coisa dessa? Você acha que eu tenho essa coragem, essa dedicação, esse amor do apóstolo Paulo por Israel? Vergonhosamente não. Não tenho. Abro meu coração com vocês. Não tenho essa coragem. Não tenho esse status do apóstolo. Queria ter. Queria virar na frente da comunidade judaica que me persegue, me marginaliza e dizer, eu abro mão de Yeshua por vocês. Tira ele de mim, pega. Se isso for aproximar vocês deles, eu abro mão. Eu aceito a minha condenação se vocês forem salvos. Eles são israelitas. O que motivou esse amor de Paulo? Entender que as promessas são deles, a adoção é deles. A glória é deles, as alianças são deles, a lei é deles, o culto é deles, as promessas são deles. Deles são os patriarcas e deles é o Yeshua, o qual sobre todos
é Deus bendito para todo sempre, é Emanuel, é deles. Yeshua é judeu, nunca deixou de ser. Yeshua não foi um ET que veio de espaçonave, sem pátria, sem passaporte, sem identidade, sem CPF, que apareceu lá no meio de Israel, por coincidência caiu no Oriente Médio, por coincidência teve um cara lá que era o José, da família de Davi, que era o pai dele, por coincidência. Não, ele era judeu, da tribo de Judá, da descendência de Davi, ele é o cumprimento profético dado a Deus aos profetas de Israel. Judeu, fiel à Torá, fiel à lei, zeloso da Torá. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Porque essa nossa transgressão no passado, rejeitando a luz de Deus, essa transgressão trouxe salvação aos gentios, a você que está aqui. Foi o fato de nós termos rejeitado a Yeshua lá atrás, que deu a você a oportunidade de estar na luz hoje. E Deus então acabou conosco. As promessas se acabaram. Se Ele mesmo colocou espírito de entorpecimento em nós, somos nós os culpados. E Paulo está citando Isaías. Continue. Se a transgressão nossa lá atrás trouxe salvação para vocês, qual será então o nosso restabelecimento como judeus, se não vida dentre os mortos? E você, oliveira brava, você foi enxertado em nosso meio, e de nós você se tornou participante da raiz, da Torá, de Deus, de Yeshua, da seiva da oliveira. Você que foi enxertado em nosso meio através de Cristo, não te glorie contra nós, ramos, porque saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Quanto ao Evangelho, são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, o que eles são? Por que você tem que amar os judeus? Por que você tem que amar os judeus, pessoal? Por que você tem que amar os judeus, amar Israel, o contingente judaico? Porque serão salvos no futuro. É assim que as pessoas pensam. É que no futuro eles serão salvos. No futuro, depois da grande tribulação, que eles penarem aqui, morrerem adoidados aqui, com o anticristo, é aí que Deus vai enxertá-los de novo. Deus tem promessa para eles, Mateus, mas é lá no final. Que absurdo é esse? Que sofisma é esse? Olha aqui, ó. Nós temos que amá-los por causa dos patriarcas, porque Abraão é seu pai também. O supersessionismo, ou teologia da substituição, é o conceito que, devido à recusa dos judeus em receber Yeshua como Messias, os judeus foram rejeitados por Deus e não estão mais em aliança com Ele. 90% dos teólogos cristãos acham que Israel hoje não está em aliança com Deus, não tem nenhum tipo de aliança. Rejeitar a Cristo, perder a aliança. Isso chama teologia da substituição. Quando os judeus, aqui ó, eles dizem que apenas a igreja é o verdadeiro Israel, ou o Israel o quê? Espiritual. Ó Justina aqui falando, ó Justina encarnando em você, ó. É o espírito de Justino. Nós somos o verdadeiro Israel. E os judeus, então? É o falso. Quando os judeus afirmam que eles ainda são um povo escolhido, são vistos por muitos cristãos como intrusos impertinentes, clamando por um direito que não é mais deles. A teologia da substituição é uma mentira transvestida de verdade. É um sofisma que impede o povo de Deus, entre as nações, de viverem uma plenitude de fé, afetando a identidade e, por consequência, a teologia e a compreensão que essas pessoas têm da Bíblia. Hoje, o problema do cristianismo é identitário. Tem que sair um pouquinho da subjetividade cristã
e tem que passar a olhar a realidade dos fatos. Vocês foram enxertados em Israel, vocês foram feitos concidadãos, vocês foram aproximados à comunidade de Israel. Essa é a identidade de vocês. Vocês não são judeus, mas vocês são povo de Deus junto com os judeus. É identitário o problema. E quem se diz crente e fica defendendo que Deus acabou com Israel, que Deus não tem mais eleição nenhuma em relação a Israel, dê uma olhada nessa imagem aqui comigo. É você lá, ó. Bonitão, de terno, né? Todo preparado para a ministração do domingo. E aí, o que ele abre a boca e fala o quê? Ele fala isso aí. Não, bota aqui, deixa aqui. Ele abre a boca e fala isso aqui, ó. Ele abre a boca e fala isso aqui. É uma imagem que vale por 100.000 palavras. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo. O galho se revoltando contra a raiz. Que lindo. Qual que é o seu futuro? Precisa ser profeta para adivinhar o que vai acontecer com esse espertalhão aqui? Precisa ser profeta para descobrir o que vai acontecer com esse teólogo aqui? Não. Porque existe uma coisa chamada lei da gravidade. A chave para a restauração do povo de Deus se encontra na compreensão e na internalização da escolha do chamado que Deus deu a Israel. Além de ter a palavra de Deus como nossa única fonte de verdade e referencial para a nossa fé, devemos conformar a nossa compreensão de fé e a nossa própria identidade, tem que malear isso aí, de acordo com o contexto original da Bíblia, onde as escolhas feitas por Deus em relação a Israel abençoam a humanidade, e o próprio Yeshua é parte inseparável dessa escolha e desse chamado irrevogável em relação a Israel. Negue a escolha de Israel, você vai estar negando o próprio Cristo na sua vida. Negue a escolha de Israel, você vai estar negando a própria salvação em Cristo através da sua vida. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.